Então, pessoal, hoje iremos fazer a correção, atividade da aula passada, sobre Revolução Industrial. E aí vamos para a primeira questão. Explique as transformações ocorridas nas condições de trabalho com o aparecimento das indústrias. Então, vamos para a resposta. Os trabalhadores deixaram de ser proprietários de ferramentas de trabalho e do produto, deixaram de trabalhar em suas casas e de ter o controle do seu ritmo de trabalho e de produção. E aí eles passaram a produzir conforme as necessidades dos donos das fábricas. Então isso aí foi um fundamental nesse processo da Revolução Industrial. Vamos lá para a segunda questão. Cite em seu caderno os períodos e as características correspondentes à primeira fase, segunda e terceira fase da Revolução Industrial. Então vamos lá para a resposta. Essa resposta é um pouco mais longa e aí eu vou tentar resumir um pouco para vocês. Então, pessoal, a primeira fase da Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra, no século XVIII, e durou de 1750 a 1850. Essa fase ela foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. Então, aí vai se ter a passagem da manufatura para o sistema fabril, das fábricas. Foi impulsionado por invenções, que é a máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. Com o resultado, temos o aumento do mercado consumidor. A segunda fase ela vai começar em meados do século XIX. Durou de 1850 a 1950. Esse período ele foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como França e Alemanha. Então, nós vamos observar muitas descobertas foram importantes para alavancar esse processo que agora não se restringia somente à Inglaterra. Então, a invenção da lâmpada incandescente vai ser outra criação muito importante, como também os meios de comunicação. O telégrafo, o telefone, a televisão, o cinema e o rádio são exemplos de meios de comunicação. E aí a área da medicina também ela teve um avanço, como também a descoberta de antibióticos e das vacinas. E, além disso, avanços no processo de utilização do aço. Esse aço ele foi utilizado na construção de trilhos e ferrovias. E aí que foi algo mais importante também para o avanço dos meios de comunicação, de transporte, que aderiram às ferrovias e os automóveis e aviões foram inventados nessa época também, junto à segunda. Então, nesse segundo momento também nós vamos destacar aí a Revolução Industrial ela veio com Fordismo e Taylorismo. Então esse sistema ele veio revolucionar a produção nas fábricas. E aí surge a famosa esteira rolante, onde ela dinamiza e otimiza o processo de produção. E aí esse processo de produção ele vai favorecer e gerar mais lucro à classe detentora dos meios de produto, barateando ainda mais o custo do produto. Então aí é algo que vai estar dentro da segunda Revolução Industrial. A terceira fase a gente vai falar agora. Então a terceira fase ela começou em meados do século XX, que abrange o período de 1950 e permanece até a atualidade. Foi nesse momento que ocorreu grandes avanços da ciência, da tecnologia e da informática. Como destaque, o surgimento de computadores, criação de internet, de software e de robótica e da eletrônica. Na área da ciência, merece destaque o desenvolvimento da engenharia genética e a biotecnologia, como produção em massa, diversos medicamentos e avanços na medicina. Então aí é a terceira fase da Revolução Industrial até os dias de hoje, como a gente pode destacar aí nesse terceiro ponto. Terceira questão. Quais as ideias liberais defendiam o capitalismo no século XIX? Resposta. A teoria da livre concorrência e da divisão do trabalho, da lei férrea dos salários e o darwinismo social, que justificavam como naturais as desigualdades sociais resultantes da Revolução Industrial. A quarta questão pede para vocês identificar as principais correntes do pensamento que criticavam a sociedade industrial do século XIX. E a resposta é socialismo utópico, socialismo marxista e anarquismo. Então aí são as quatro questões, a gente finaliza nossa correção.